conosco aqui o pastor Marcos Noé e o pastor Ezequiel. Grandes homens de Deus, aleluia. Deixa eu avisar já, senão depois eu esqueço. O pastor Ezequiel vai estar conosco amanhã no culto da manhã e no culto da noite, aqui em Ourinhos. E o pastor Marcos Noé vai estar lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Se eu não falasse isso, os irmãos devem ficar chateados comigo, né? Então, bênção dupla esse final de semana para nós aqui. Pastor Marcos Noé, por favor, se achegue aqui, em nome de Jesus. Pastor Marcos Noé já é um conhecido nosso aqui. Ele fala que ele quer morar em Ourinhos, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Homem de Deus, amém? Quantos querem abençoar a vida do pastor Marcos Noé? Então, ponha suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, querido e amado, nós queremos abençoar a vida do teu filho, declarar ao Pai sobre a vida dele a unção poderosa do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo de Deus que flui, ó Pai, na vida do teu filho e através da vida do teu filho, que possa tocar esta noite aqui, ó Pai querido e amado, cada um dos irmãos que aqui estão, cada pessoa que entrou aqui esta noite, possa receber do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Só você crê, diz um amém bem alto aí. Som. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em vós. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em vós. Quantos estão felizes de estarem aqui essa noite? Levanta a mão quem está feliz de estar aqui essa noite. Levanta a mão, deixa eu ver quem está feliz. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você é muito amado por Deus. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar algo. Eu me sinto em casa aqui na Videira Ourinho, sabia? Depois da VB, essa é a igreja que eu mais amo em São Paulo. Amém. Me sinto muito privilegiado pelo pastor Celso, pela pastora Solange, de estar aqui. Eu não sei, mas o pastor Celso, ele me ama de graça, né? E muito bom sentir um amor desse homem, do pastor Celso. Eu tenho ele como um referencial na minha vida, ele e a pastora Solange. E mais uma vez, pastor, thank you so much. Muito obrigado. Amém. E o Henrique, a Ingrid, o Felipe, obrigado a todos por mais um convite. Eu sei que aqui não é assembleia, mas obrigado pela oportunidade. Amém. Let's go, porque daqui a pouco meu amigo Ezequiel vai ministrar. Não sei se vocês sabem, né? Mas a VB em Interlagos domina São Paulo, sabia? A Zona Sul lá é nossa, não, Ezequiel, é nossa. Amém. Então, let's go. O tema hoje é: não somos deste mundo, amém? E aqui tem radicais livres? Amém. Deixa eu ver. Por favor, gente, eu queria que vocês parassem um pouquinho aí, só para conseguir sentar rapidinho aí. Vai ter alguém no teclado? Amém. Então, o tema hoje, aliás, o tema da Holy Fest, não somos deste mundo. Amém? Eu tenho uma palavra, eu quero ser muito breve, mas eu queria que você estivesse conectado comigo. Amém? Eu creio que Deus vai mover nesse lugar. Aliás, Deus já está movendo. E é muito difícil ministrar após esse teatro tão belo, né? E eu já sou chorão e eu espero chorar bastante com você nessa noite. Amém? Eu estava louco para confrontar você, mas depois de um teatro desse, não sei se eu consigo confrontar, mas vamos que vamos. Amém? Então, o que é uma pessoa que não é deste mundo? Se você não é deste mundo, então você tem uma outra origem.
Então, se você não faz parte dessa terra, a sua origem, eu posso te dizer que a sua origem é céu, amém? A sua origem é céu, então Deus te enviou para cá. Só que você pode perceber como que existe pessoas que são de outro mundo, não são deste mundo aqui, são de outro, lá do céu, porém ainda não sabem o que fazer nessa terra. Então, eu sei que cada pastor, ele tem uma vibe. Cada pastor tem uma vibe. O Ezequiel, a profecia. O pastor Celso, ele é mestre na palavra, né? Tem o pastor Wesley também, o profeta. Então, cada pastor tem uma vibe. A minha, eu me acho um pastor inspirativo, mas eu gosto de mexer com a sua mente. Tanto é que a palavra que eu sempre guardo comigo é Romanos 12:2. Não se conformeis com esse século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Faz sentido isso para você? A grande questão, nós não somos deste mundo, então a nossa origem é céu. Deus te enviou para cá, para quê? Não foi simplesmente para você esquentar um banco de uma igreja. Não foi. Não foi simplesmente para te colocar numa faculdade e lá nessa faculdade você não marcar presença. Você não exaltar o nome de Deus naquele lugar. Deus não te colocou numa família para você ser o problema da família. Deus não te colocou nisso. Nossa origem é céu. Fomos enviados para cá, para essa terra, para fazer a diferença nessa terra. Eu sei que muitas pessoas têm como prioridade, até mesmo, pessoas, elas querem colocar como um padrão um partido político, elas querem colocar como representatividade um presidente, ela quer colocar como uma resposta aqui para essa terra, ONGs, faculdades, mas eu quero te falar algo. A resposta de Deus para a terra chama igreja. Eu e você somos a esperança de mudança e transformação de uma sociedade. Somos nós. A grande questão que eu quero falar hoje com você, que essa é a minha vibe, é mexer com a sua identidade. Primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Por quê? Identidade, ela gera uma atividade. Se você não sabe quem é, você não sabe o que fazer. Não sabe. Por isso que muitas pessoas falam o seguinte, olha, muitas pessoas, e a pesquisa do IBGE também fala. A pesquisa do IBGE fala o seguinte, que nós temos em São Paulo 4 milhões de evangélicos. 4 milhões de evangélicos que não influem nem contribuem. 4 milhões de evangélicos que não fazem diferença em São Paulo. Por quê? Porque eles ainda pensam que são evangélicos. É que a identidade deles é de evangélicos, nada mais é do que uma nomenclatura, porque nós cremos no evangelho. Mas a Bíblia não te chama de evangélico. A Bíblia te chama de filho de Deus. Então toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, enquanto você não tem identidade de filho de Deus, você não sabe o que fazer nessa terra. A identidade gera atividade. Se você não sabe quem é, você não sabe o que fazer. Outra coisa que você deveria então saber é quem te enviou. Quem te enviou para essa terra? Se quem te enviou foi Deus, a mesma autoridade dele você tem nessa terra. A mesma autoridade. Há uma unção, há um raio de graça sobre a sua vida, porque Deus te enviou. Para quê? Para fazer a mesma coisa que Ele fez nessa terra, salvar pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, do que você vai falar hoje? Eu vou falar de pessoas que fazem a diferença na terra, porque não são desse mundo, são enviados de Deus para fazer a diferença. E todas essas pessoas que fazem a diferença, eles têm dentro deles um senso de urgência. Um senso de urgência. De fazer algo nesse lugar. De fazer algo em todos os lugares pelo qual Deus tem nos colocado. Amém? Faz sentido para você? Então inclina sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Papai, nós queremos te louvar, exaltar o teu nome e te agradecer, Pai. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem já feito neste lugar.
mas eu sei que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas. Sabemos que a tua doce presença está neste lugar. Por isso, papai, que a tua boa palavra, que separa junta de medula, alma de espírito, ela penetre em cada coração, e cada coração aqui nesta noite seja um solo fértil, para que a tua semente caia, germine, cresça e frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Nós somos o que a tua palavra diz que nós somos, nós temos o que a tua palavra diz que nós temos, e nós podemos o que a tua palavra diz que nós podemos. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Então hoje eu quero contar uma história bíblica de um jovem tinha 16 e 17 anos, que fez toda a diferença. E essa história bíblica, eu acredito que é a história mais famosa, é a mais falada e a mais famosa, de alguém que não era dessa terra. Porque um belo dia, como o Salmo diz, Salmo 89, verso 20, diz o seguinte: achei, verso 22, achei Davi. Porque Deus está procurando sempre os Davis, porque não são dessas terras, Davi, não é deste mundo, Davi, porque é alguém que faz uma diferença muito grande. E essa história, que é a história mais famosa bíblica, é a história da luta entre Davi e Golias. E todas as vezes essa história já faz parte da gente, já está impregnado em nós essa história de Davi e Golias. Quando você vai ver um jogo de futebol, Chelsea e Palmeiras, você sempre vai torcer para o mais fraco, mas mesmo assim ele não ganha. Olha para cá, volta. Sempre quando você vai ver uma luta, Ultimate Fight, quando você vê dois homens, você vê um mais magro ou um menor, você sempre vai torcer para o menor. Sempre. Quando você vai ver um jogo de futebol, você não torce nenhum dos dois times, mas sempre você quer que aquele que é menos badalado ganhe. Porque essa luta de Davi contra Golias já está em nós. Um jovem, 40 dias, um gigante falando mal do exército de Deus vivo. O próprio rei, o rei Saul, não se levanta para lutar com ele. O exército também não se levanta para lutar. Mas um belo dia, Davi chega. Sabe por quê? Pessoas que não são desse mundo, mas sabem a identidade que têm, sabem a origem de onde vieram, eles afetam o lugar. Eles não são simplesmente um termômetro, onde eles são levados pela temperatura, eles são termostatos, eles determinam a temperatura do lugar. Sabe, eles estão para fazer a diferença, eles estão para marcar a presença, eles estão para escrever uma história, e assim é Davi. 40 dias, um gigante falando mal do exército de Deus vivo, mas esse jovem, entre 16 e 17 anos, ele tem uma atitude. Aí todo mundo fala: olha, pastor, sabe o que é? Não sei como são os jovens aqui, mas os jovens lá da VB, às vezes eles falam assim: sabe o que é? Eu preciso aproveitar a vida, eu só tenho 16, 17, 18 anos, há 20 anos eu preciso aproveitar a minha vida. Você já pensou em comprar alguma coisa? Você já pensou em preparar o seu casamento? Não. Você já pensou em fazer uma faculdade? Não. Você já leu a Bíblia toda? Não, mas já zerou a série da Netflix, né? Já. Aí você vê uma moçada que se acha madura, mas não é. Porque a maturidade não tem nada a ver com a idade. Eu conheço jovens de 20 anos que têm maturidade de homens de 50 anos. Mas também conheço homens de 50 anos que têm maturidade de 15. A maturidade não está na idade, a maturidade está na escolha que você faz. A sua maturidade está nas escolhas que você faz. E esse jovem aqui não é deste mundo, porque ele faz uma escolha. Ele vai lutar contra um gigante. Ele contra todo o currículo dele para Saul, mas ele vai fazer a diferença na terra. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, a partir do verso 32, diz o seguinte: Davi chega na guerra. 1 Samuel 17, 32, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu,
seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Fala a verdade. Ele é diferente. Ele é diferente. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo e com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Vem cá, e darei a sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Presta atenção. A sua origem é céu. Deus te enviou para cá. A origem de Davi é céu. Achei Davi, homem conforme o meu coração. Sabe por que Davi está nessa terra? Para trazer o nome, para que o nome de Deus seja conhecido por todos. Todos. O nome de Deus vai ser conhecido. O mundo todo saberá que há Deus em Israel. Nós estamos aqui para isso. Para todo mundo saber que existe um Deus. E esse Deus é maravilhoso, e esse Deus salva. E todos que estão reunidos aqui, verso 47, e todos que estão reunidos aqui, saberão, presta atenção nisso, saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. Ele não salva com uma espada e nem com lança. Ele salva com seu filho, morto naquela cruz, ressuscitado ao terceiro dia. O sangue de Jesus é poderoso para nos salvar. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa, ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda, uma pedra, pois não tinha espada. Aleluia! Não sei o que essa história te arremete, mas essa história me dá alguns pensamentos. E eu quero falar alguns pensamentos que eu tenho sobre essa história. A primeira coisa, você está vendo, existe uma guerra. 40 dias, um jovem vai levar um alimento para os irmãos, vai levar queijo, penso que Davi era mineiro, né? Vai levar alguns queijos para os irmãos na guerra. Chegando lá, ele vê que algo está acontecendo e ele toma uma posição, porque ele tem algo dentro dele, chama-se identidade. Ele sabe para que ele veio. Só que, preste atenção comigo,
Saul fala o seguinte para ele: olha, você é muito jovem, e esse homem aqui, ele é guerreiro desde a sua infância, ele é especialista em armas, quem é você? Aí Davi conta o currículo dele: olha, eu quando cuidava das poucas ovelhas, veio um urso e um leão tentar pegá-las, eu matei o urso, eu matei o leão. Davi aqui, ele está falando das guerras pessoais que ele já teve, no âmbito pessoal dele. Olha, eu já tive essas guerras. Só que agora, Davi, você sabe que quando você cresce, você tem um olhar diferente para todas as coisas. Um jovem, mas com uma visão já muito madura. Ele falou das guerras, das batalhas, das lutas pessoais que ele já teve. Só que agora, Davi, pastor Celso, a luta dele não é mais pessoal. A luta dele agora é a favor de um povo, é a favor de uma nação e a favor de uma geração inteira. Quando você sabe que você não é dessa terra, você sabe que os seus passos agora afetam a vida de quem está próximo de você. A sua luta agora não pode ser mais uma luta pessoal. A sua luta agora é por um povo inteiro. A sua luta agora é por uma nação inteira. A sua luta agora é por uma geração inteira. Não é mais nada pessoal. Davi agora, que não é dessa terra, ele tem essa visão. A luta não é mais minha. Eu fico pensando, Davi poderia estar com o peso de um povo inteiro, mas ele estava decidido a lutar por uma nação inteira, a lutar por uma geração inteira. Não sei se você pensa dessa forma, mas o verdadeiro vencedor, ele gosta de ver outras pessoas vencendo. Todo vencedor gosta de ver outras pessoas vencendo. Mas o que tem hoje na igreja? Nós perdemos a nossa cosmovisão. Perdemos. Nós não sabemos que os nossos passos afetam a pessoa que está ao nosso lado. Quando você vence o seu pecado, você não venceu sozinho, toda a congregação venceu. Quando você vence uma tentação, você não vence sozinho, toda a congregação vence a tentação. Davi está nessa história agora. Ele não vence simplesmente para ele vai vencer por um povo, ele vai vencer por uma nação, e ele vai vencer por uma geração. O que é que você está fazendo neste lugar? O que é que você está fazendo na família que Deus te colocou? O que é que você está fazendo na faculdade que Deus tem te colocado lá? A sua vitória é para você, ou a vitória é para um povo inteiro, ou a vitória é para uma geração inteira. É você que decide, é você que escolhe a viver às margens, ou ser um cristão profundo, não desse mundo, mas a origem lá do céu. Quem pode dar um glória a Deus aí? Então eu acredito que quando Davi diz, eu vou para essa batalha, não era mais uma batalha pessoal, mas era uma batalha pelo um povo inteiro. Então eu espero que quando eu terminar essa pregação, você possa dizer o seguinte: olha, eu estou aqui para defender uma nação inteira, eu estou aqui para defender um povo inteiro, e eu estou aqui para marcar uma geração inteira. Sabe, porque muitas vezes nós pensamos que o evangelho tem que se adaptar a nós, a nossa zona de conforto, aquilo que nós achamos que é bom para nós. Então hoje em dia o evangelho está sendo adaptável a nosso favor. Se adapta o evangelho porque as pessoas falam o seguinte: olha, eu sou livre, então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem razão disso. Mas Tiago fala algo assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. Se a sua vida não justifica o que Cristo fez naquela cruz, a sua fé é tola. É tola. Se você está no lugar e você não pertence àquele lugar, a sua fé é tola. Se você não faz diferença onde Deus te inseriu e você não se faz participante do contexto pelo qual você está inserido, a sua fé é chula. Se você está numa célula e você não influi nem contribui dentro de uma célula, a sua fé é chula. Porque as pessoas que não são deste mundo, quando sabem quem são, eles fazem a diferença onde quer que estão. A sua luta não é mais a sua luta. Agora você luta por uma nação inteira. Você luta por uma geração inteira. E eu creio muito nisso. Nós somos a resposta de Deus para essa terra. Nós somos a resposta de Deus para essa terra. Sabe, pode estar acontecendo muitas reuniões hoje.
E se você sabe, nós estamos vivendo uma guerra aí fora. Está acontecendo reuniões no mundo inteiro, das pessoas do maior alto escalão. Presidentes, ONU, está todo mundo se reunindo. Mas eu quero te falar uma coisa. A reunião mais importante que existe nessa terra é a reunião da igreja. É a mais poderosa. É a mais poderosa de homens e mulheres que fazem a diferença nesse planeta. Naquele dia eu acredito que não foi nada fácil para Davi, porque ele estava levando um povo inteiro. Então as suas decisões não competem só a você mais. Os seus passos não competem mais só a você. Compete a uma geração inteira, a uma nação inteira, a um povo inteiro. E Davi está nesse marco aqui da vida dele. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, as nossas batalhas não são só nossas, as nossas batalhas são de um povo inteiro. Quem é o povo desta igreja linda de Ourinhos? Quem é o povo dessa linda igreja de Ourinhos? Aleluia! Então nós não podemos perder essa cosmovisão mais, que o meu passo afeta quem está do meu lado. A minha direção não tem a ver só com a minha direção, mas as minhas escolhas têm a ver com as pessoas que estão ao meu derredor. Então eu quero te levar hoje a um estilo de vida de pessoas que são de outro mundo. E eu quero só pôr 3 pontos rapidamente para você. 3 coisas muito simples que carregam muita verdade. Como que Davi derrubou esse gigante? Primeira coisa, Davi derrubou esse gigante com a roupa que ele foi ungido. Pastor, me fala melhor sobre isso. É porque hoje nós buscamos estereótipos de outras pessoas, buscamos estereótipos de outras igrejas. Mas eu quero te falar, nem tudo que é de Deus para mim é de Deus para você. E muitas vezes você está usando uma roupa que não pertence a você. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, mas não serviu para Davi. Davi não sabia, não tinha nem noção de como usar aquilo. Sabe por quê? Porque não era a roupa que ele tinha sido ungido rei. Então muitas vezes nós estamos buscando estereótipos lá fora, buscando, porque lá fora o pastor é melhor, a igreja é melhor, o líder é melhor. Buscamos o estereótipo de pessoas lá fora e deixamos e perdemos de ser protótipos de Cristo onde Ele te colocou. Ao invés de você ser estereótipo de pessoas, você deveria ser um protótipo de Jesus. Porque, não sei se você já viu o filme Avatar. Quantos já viram o filme Avatar? Tem muita gente que é avatar dentro da igreja. Está dentro de um corpo que não pertence a ele. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Deus unge pessoas, não personagens. Então, você pode ter referenciais, mas uma coisa é certa, a referência não pode tirar a sua essência. Não pode tirar a sua essência. Outras pessoas podem nos influenciar, ser referências para nós, mas a referência não pode tirar a nossa essência. Davi derrotou o gigante com a roupa que ele foi ungido. O nosso sucesso ou fracasso está determinado nesse raio de graça que nós temos. Porque há um favor de Deus sobre a sua vida, porque Deus te ungiu para você fazer algo. Deus te ungiu nessa terra para você fazer alguma coisa. Deus te colocou numa família, Deus te colocou numa igreja, Deus te colocou numa faculdade, Deus te colocou numa escola, Deus te colocou numa empresa, e Deus te colocou um raio de graça para que você seja favorecido naquele lugar. A grande questão é que muitas vezes nós queremos sair desse raio de graça e queremos usar roupas de pessoas que não servem em nós. E aí a gente perde a nossa essência e olhamos só o estereótipo de pessoas e queremos usar aquilo para nós, quando nós deveríamos ser os protótipos de Cristo nessa terra. Alô, faz sentido para você? Então existe uma zona de graça naquilo que você tem favor de Deus. E quando você sai do raio de graça, do favor de Deus, todas as guerras que você tenta lutar, você sempre vai sair perdendo. Todas as guerras que nós lutamos, quando nós saímos do raio de graça que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, nós sempre vamos sair perdendo. Quando você olha lá em 2 Samuel 11, Davi, certa vez, a Bíblia diz o seguinte, 2 Samuel 11 diz o seguinte, que na primavera os reis saíam à guerra. Só que Davi
ele escolheu ficar em casa. Davi escolheu ficar no palácio. Sabe onde que era o favor de Davi? Porque ele tinha sido ungido rei, e ele tinha favor nas guerras. Esse era o raio de graça de Davi. A guerra que ele lutava, ele sempre ganhava, porque era o raio de graça que ele tinha. Mas um belo dia, ele deveria ter saído da guerra, mas ele permaneceu no palácio. Aí saiu no terraço, olhou lá para baixo e viu uma mulher tomando banho e gostou dela. Gostou do que viu. Só que ele vai entrar numa guerra onde ele não tem favor, porque ele não foi ungido para lutar aquela guerra. Davi adultera, e em um pouco mais tempo ele se torna um assassino. Sabe por quê? Ele lutou uma guerra pelo qual ele não foi chamado. Ele não tinha o raio de graça de Deus. A roupa que ele tinha sido ungido não foi aquela. Quando você sai do lugar pelo qual Deus te colocou para lutar guerras que não são suas, você sempre vai perder. Sempre vai perder. Existe um raio de graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, uma das coisas que eu sempre falo, para você saber o seu raio de graça, você precisa saber quem você é, quem te chamou, qual a autoridade que você tem e o que você veio fazer nessa terra. Você precisa saber isso, senão você é só mais um que só existe, mas não consegue viver neste lugar. Pessoas que vivem, eles sempre têm uma causa para eles morrerem. Por isso que eles vivem intensamente algo. E eu quero te falar, eu espero que você tenha uma causa para você morrer, porque assim você vai viver aqui intensamente todos os dias da sua vida. Então, Albert Einstein fala algo, ele fala o seguinte: todo mundo é genial, mas não pede para um peixe subir numa árvore, porque você torna o peixe estúpido. A mesma coisa serve para nós. Há um raio de graça sobre a sua vida, uma roupa pelo qual você foi ungido. Não sai fazendo coisas que você não foi ser chamado para fazer, porque nós nos tornamos estúpidos. Você está dentro de uma célula, Deus te chamou para essa célula, então faça a diferença naquele lugar. Você está dentro de uma casa, dentro de uma família, não dê trabalho para o seu pai, seja a solução dentro da sua casa. Expresse Cristo dentro daquele lugar, porque você foi ungido para fazer a diferença naquele lugar, amém? Faz sentido para você? Então, não coloque Albert Einstein fala o seguinte: olha, todo mundo é genial, mas não pede para um peixe subir numa árvore. Vai se tornar estúpido. Deixa eu te falar algo. Não faça coisas pelo qual você não foi chamado para fazer. Não vista uma roupa pelo qual não cabe em você. Não é porque a pessoa é uma referência para você que você tem que tirar a sua essência para vestir a roupa dela. Muitas igrejas têm perdido a essência porque procuram estereótipos lá de fora, quando nós deveríamos ser os protótipos de Cristo. E Paulo mostra isso num único versículo. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 1, Paulo mostra algo de identidade, de compromisso, de saber quem ele é, o que ele faz nessa terra. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis a Cristo Jesus. Nesse versículo, Paulo já mostra para que veio. Primeira coisa, Paulo, esse é quem eu sou, essa é a minha identidade. Apóstolo, isso é que eu faço. De Jesus Cristo, esse é para quem eu faço. Pela vontade de Deus, essa é a minha autoridade. Aos santos que estão em Éfeso, essa é o meu lugar de influência, esse é o meu raio de graça. Nós precisamos saber qual que é o nosso raio de graça, porque se nós não soubermos aquilo pelo qual nós fomos ungidos, nós somos mais um no planeta, que não faz diferença nenhuma. Mas existe favor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, você precisa saber para que você foi chamado, quem te chamou e qual a sua autoridade nessa terra. A referência não pode roubar a nossa essência. Você precisa ir para a batalha com a roupa pelo qual você foi ungido. Muitas pessoas pensam o seguinte, que o maior é o mais forte, é aquele que tem a melhor arma, é o especialista, é o mais inteligente, é o mais conhecedor. Mas para Deus, o maior é o ungido. O maior é ungido. Fala para o seu irmão, você é ungido de Deus. Segunda coisa que fez Davi vencer esse gigante
Todo mundo estava olhando um gigante, mas Davi, ele não vê o aparente. Davi vê o invisível aparente. A fé traz a existência ao que não existe. Todo mundo viu um gigante. Davi viu a marca da promessa. Homens que não são dessa terra, eles sempre olham a marca da promessa de Deus. Quantos tem uma promessa de Deus nesse lugar? Olha, Hebreus 11:1 fala o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A fé traz à existência aquilo que não existe. Pastor, mas como que eu vou ver aquilo pelo qual está no coração de Deus? É só você emprestar seus ouvidos. A fé vem de ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando você empresta os seus ouvidos para a palavra de Deus, tudo se materializa na sua frente. Alô, faz sentido? Olha só, presta atenção. Quando Pedro vai andar sobre as águas, existe uma palavra que ele ouviu. Qual foi a palavra que Pedro ouviu para sair do barco? Vem! Vem! Quando Pedro ouviu essa palavra, aquilo que era insólido ficou sólido. Pedro não venceu a gravidade, Pedro venceu a incredulidade. Quando Pedro vence a incredulidade, ele traz à existência aquilo que não existe através da palavra de Deus. Davi, a mesma coisa, todo mundo via um gigante. Davi viu uma oportunidade. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. E olha, quantos jovens falam o seguinte para mim: olha, pastor, sabe o que é? É que eu não tive oportunidade na minha vida. Eu não sei você, mas a minha igreja começou na periferia. E muitos jovens são da periferia do Capão Redondo. Não sei se você já ouviu o Datena. Se você já ouviu o Datena, você já ouviu falar sobre o Capão Redondo, amém? Então, os jovens falam o seguinte para mim: olha, pastor, eu não tive oportunidade na minha vida. Olha, eu cresci numa família pobre, não tivemos oportunidade de escola, não tivemos oportunidade de comprar um carro, não tivemos oportunidade de nada. Ninguém nos dá uma oportunidade, a gente não recebe oportunidade. Deixa eu te falar algo: oportunidade não é recebida, oportunidade é conquistada. Davi está conquistando uma oportunidade que apareceu para ele. Está conquistando uma oportunidade. Oportunidades sempre vão aparecer. A grande questão é se você está preparado para conquistá-la. Se você vê o invisível aparente, se você traz à existência aquilo que está no coração de Deus. Olha para cá. Quando a gente vê os 12 espias, existe uma palavra de Deus, uma terra que emana leite e mel. 12 homens estão para ver essa terra, mas 10 homens falam o seguinte: olha, a terra é boa, mas lá tem gigantes, cidades fortificadas, e nós nos vemos pequenos, iguais a gafanhotos. Todo mundo que não sabe o propósito pelo qual foi chamado é pequeno igual a gafanhoto. Todo mundo pelo qual não sabe que não é deste mundo e a origem dele é do céu, e ele ainda não sabe, ele acha que os muros, os obstáculos da vida são maiores do que o próprio Deus pelo qual ele diz servir. Mas Davi e esses 12 homens, 2 deles aqui, eles veem outra coisa. Caleb fala o seguinte: eia, subamos e possuamos a terra. Homens diferentes são assim, eles acreditam na palavra de Deus. Tem cidade fortificada? Tem. Tem gigantes? Tem. Mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, traz à existência aquilo que não existe. Homens de fé. Então, de 12 espias, 2 homens ali, traz o invisível aparente. Deixa eu contar uma história. Quem já leu aqui A Quarta Dimensão, do Paul Yan-Shu? O pastor Paul conta uma história, fala o seguinte: certa vez uma mãe chega para ele e fala: olha, minha filha, ela se perdeu no mundo. Ela virou uma prostituta. Ela está transando com todo mundo. Com os amigos, com os colegas, com os vizinhos. E ela está sendo a vergonha para a família. Está sendo a vergonha para a família. E eu não sei mais o que fazer. O pastor Paul fala o seguinte para ela:
é porque você está olhando de uma forma errada. Você não está enxergando como Deus enxerga. Feche seus olhos. Ela fechou os olhos e ele falou o seguinte: materializa agora a cruz de Cristo. Você está vendo a cruz de Cristo? Ela falou: sim, eu estou vendo a cruz de Cristo. Você está vendo Jesus crucificado? Ela falou: sim, eu estou vendo Jesus crucificado. Você está vendo o sangue de Cristo derramado, escorrendo por aquela cruz? Ela falou: sim, eu estou vendo esse sangue escorrendo pela cruz. Você está vendo na cruz, tem assassinos ajoelhados nessa cruz? Ela falou: sim, tem, estou vendo assassinos. O sangue de Jesus cobre a vida desses assassinos? Ela falou: sim, cobre. Cobre, o sangue de Jesus cobre. E ele continua falando: aos pés da cruz tem adúlteros? Ela falou assim: tem. O sangue de Jesus cobre esses adúlteros? Ela falou: cobre. Agora coloca a sua filha. O sangue de Jesus cobre a sua filha? Ela falou: sim, o sangue de Jesus cobre a sua filha. Então sua filha não é uma prostituta. Você não deveria ver, porque Deus não a vê dessa forma. O sangue de Cristo cobre ela. E o que ela conta? Ela conta que mais à frente, a filha dela está dentro, acredito que era de um motel, e ela vai ter um ato sexual, e a filha dela sente nojo do ato. Ela volta para casa, bate na porta da mãe e fala: mãe, me perdoa. Aí o livro conta que a mãe recebeu ela de volta. Essa menina cresceu, casou, 2 filhos, e era obreira da igreja já. Sabe o que é, irmãos? Olha para cá. Pessoas que têm uma visão do céu, eles não enxergam os problemas do dia a dia. Eles enxergam a solução, e a solução chama-se Cristo Jesus. É por isso que eu amo aquelas senhoras do coque, quando elas dizem o seguinte: sangue de Jesus tem poder. E sangue de Jesus tem poder, sim. Fala para o seu irmão: sangue de Jesus tem poder. Davi, ele enxergava o invisível aparente. Olha para cá. A gente sempre acha as coisas aqui que é concreto. Isso aqui é concreto. O meu celular é concreto. A gente sempre acha que essas coisas naturais são concretas. Isso aqui um dia vai acabar. O meu celular, um iPhone 11, um dia vai passar, um dia que você me der o 13. Mas isso aqui vai passar. Mas muitas pessoas sempre acreditam que essas coisas aqui são concretas. E as coisas do Espírito são abstratas. Mas uma coisa é certa: isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Mas o Espírito que está dentro de você é o quê? É o quê? É o quê? Então ele não passa. Então muitas pessoas olham transformações de pessoas pelo exterior, mas não veem o interior. Tem muita gente que fala o seguinte: olha, fulano é tão bonzinho dentro da célula, é tão bonzinho dentro da igreja, mas passa 1 mês, 2 meses, ele sai da igreja. Por quê? Mudou por fora, mas não mudou por dentro. A transformação não está aqui fora, a transformação está aqui dentro. E todo mundo que tem uma transformação aqui dentro, ele tem algo chamado compromisso. Ele não falta num culto para ir para a praia. Ele não falta num culto para zerar uma série do Netflix. Ele não deixa de ler a Bíblia para sair com os amigos. Porque ele cresceu por dentro. Quando cresce por dentro, chama-se algo chamado compromisso. Pergunta para o seu irmão: você tem compromisso? Terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto. Não estou na VB, né? Terceiro e último ponto. Queria chamar a equipe de louvor. Terceiro e último ponto de uma vida que não é dessa terra.
Davi lutou com a roupa que foi ungido. Davi viu o invisível aparente. E Davi buscou os recursos corretos. Esse é o terceiro e último ponto. Naquela guerra, todos eram especialistas em armas. Mas o que fez a diferença para Davi vencer o Golias? Todos ali eram especialistas em armas. Só que Davi era especialista em Deus. No mundo, aqui as pessoas, elas sempre são as pessoas que querem solucionar todo tipo de problema. Mas eu quero te falar algo. Não seja um solucionador de problema. Seja um especialista em Deus. Seja um especialista em Deus. Quando você é um especialista em Deus, todos os problemas da sua vida serão solucionados. Qual que é o recurso correto então, pastor? O recurso correto é você ter intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, nós vencemos toda e qualquer batalha. Toda e qualquer batalha. Tempo de solitude com Deus. Tempo de intimidade com Deus. Tempo de leitura bíblica. Tempo de oração. Irmãos, como é difícil chamar pessoas para orar. Já prestou atenção? Chama o jovem para orar às 5 horas da manhã no prédio da igreja. Chama. Ele não vai. Agora, pede para um coach falar o seguinte: olha, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter o seu primeiro milhão e a nossa oração é às 4h59 da manhã. Porque tem muitas pessoas que não fazem diferença na terra, elas querem ter dinheiro, mas elas não querem ter Deus. Não querem ter intimidade com Deus. Não querem. Chama um jovem para zerar uma série da Netflix, um videogame, um Play 5. Agora, ele sempre vai. Agora chama ele para orar. Sabe por quê? Não busca o recurso correto. O recurso correto para a nossa vida chama-se intimidade. Vai ter muitos gigantes na nossa vida. O que vai fazer a gente derrubar os gigantes e fazer a diferença nessa terra chama-se intimidade com Deus. Então, eu quero te propor algo. Não seja um especialista em resolver problemas, seja um especialista em Deus. As pessoas buscam a paz, a alegria, com armas para vencer, quando na verdade a paz, a alegria está em uma pessoa. Chama-se Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mas para isso é necessário conhecer a Cristo. Oséias fala o seguinte: o meu povo perece por falta de... Conhecereis a verdade vos... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Davi é alguém que não é dessa terra. Ele luta com a roupa pelo qual ele foi ungido. Ele tem uma fé que traz à existência o que não existe. E ele também tem um recurso correto. Porque diante do Evangelho, ou você sai daqui ofendido, ou você sai daqui arrependido. E eu quero finalizar com você, porque a grande questão da nossa vida é se nós temos uma causa para a gente morrer. Aí a gente tem uma causa para nós vivermos nessa terra. Nós vamos passar por muitas dificuldades, muitas tribulações. Mas quando Jesus é a sua força, quando Cristo é o seu alicerce, quando Cristo é a sua base, você sabe para que você veio para essa terra. E você vai fazer a diferença neste lugar. Aí, o problema agora não vai ser mais problema na nossa vida. O problema agora é aprendizado. A dor não é mais dor na nossa vida. A dor agora é um processo. E as perdas não são mais perdas. As perdas agora são sementes na nossa vida. São sementes que você deu. Homens e mulheres que sabem o que vieram para essa terra, eles se entregam com tudo.
de corpo e alma para Cristo Jesus. Agora, se você faz parte desse planeta, eu quero te falar, você não faz diferença aqui. Mas todo mundo que foi enviado por Deus para essa terra tem algo, tem um propósito. Quando você vê a vida de Moisés, Moisés foi criado pela filha de Faraó para ser um dos maiores faraós. Toda a ciência do Egito Moisés sabia. Mas um belo dia, Moisés descobriu que ele não era egípcio. Ele descobriu que ele era um hebreu. E aí mudou a vida dele. Porque todo mundo me pergunta assim, pastor, o que é chamado e o que é propósito? Chamado é você fazer o que Jesus faz. Propósito é você se tornar quem Jesus é. Moisés, quando ele descobriu que ele era hebreu, ele descobriu o chamado e o propósito. Sabe por quê? Quando você descobre o seu povo, você descobre para que você veio. Enquanto você não descobre o seu povo, você não descobre o seu chamado, você não descobre o seu propósito. O dia que você descobrir que esse povo dessa igreja é o povo pelo qual é o seu, você descobriu o seu chamado e você descobriu o seu propósito. Alô, faz sentido para você? Tem um pastor que certa vez ele falou algo. Ele falou assim, olha, eu quero ser uma moeda na mão de Deus. Senhor, me gasta como o Senhor quiser. Me gasta como o Senhor quiser. Não sei se você pode falar isso, mas pessoas que não são dessa terra, eles sempre vão falar, porque eles são caçadores de Deus, e eles querem ser gastados por Deus, porque dessa terra, você só vai levar uma coisa você só vai levar. Não sei se você lembra, quando Jesus ressuscitou, ele foi até os discípulos, só que tinha um discípulo que não viu ele ressuscitado. Ele falou o seguinte, eu só acredito vendo. Quem foi esse? Tomé. Tomé falou, eu só acredito vendo. Mas Jesus é lindo demais. Jesus vai até Tomé e fala o seguinte, olha, agora você pode ver e você pode tocar. Olha aqui, as marcas nas minhas mãos, as marcas nos meus pés e a marca do meu lado. Jesus já está com o corpo aqui glorificado aqui, mostrando as marcas que subiram com ele para o céu. A única coisa que vai subir com você dessa terra para o céu são as marcas da sua entrega. Para mostrar que você não é desse mundo, é a entrega que você dá para Cristo Jesus, com a roupa que você foi ungido, a roupa pelo qual você foi ungido, que você não vê o aparente, mas você tem algo aqui dentro, o invisível aparente. Você tem fé naquilo que Deus já falou para você, que você vai vencer todas as batalhas. E você não é qualquer um, você é um especialista em Jesus. Perguntam para você de Jesus, aí quando você abre a boca, eles falam, mas você é Jesus. Porque você fala igual a Ele, você anda igual a Ele, você tem o mesmo comportamento que Ele tem também. Se nós não somos desse mundo, então nós somos aqueles que nascemos para fazer a diferença nesse mundo. A grande questão é se você sabe quem você é, porque toda a criação vai estar aguardando a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos. Queria que você ficasse de pé.
Eu queria fazer um apelo. Quantas igrejas estão hoje aqui na supervisão? 13? 13 igrejas? Nossa. 14? 14, pastor? 13 igrejas, 14, de homens e mulheres, cheios do Espírito. Mas eu queria perguntar para você, você não é desse mundo, sim ou não? Não? Eu queria aqui à frente, as pessoas que têm clareza, que não são desse mundo. Clareza, que você veio para fazer a diferença nessas 13 igrejas. Aleluia. Amém. 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 Feche seus olhos. Inclina sua cabeça. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Recarabarachera, Manaracatabarás. Você foi escolhido por Deus. Você não é um engano. Você nasceu para reinar nessa terra. Você nasceu para fazer a diferença nesse lugar, no lugar pelo qual Deus te colocou, na sua casa, na sua família. Você foi ungido por Ele. Se você foi ungido, existe um raio de graça de Deus sobre a sua vida. Existe a guerra certa para você lutar. Quero declarar sobre a sua vida que você é um especialista em Deus, que você vai ver coisas que você nunca viu, e você vai ver coisas que outras pessoas não estão vendo, porque há uma visão espiritual se abrindo de uma palavra que Deus já colocou sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é um Davi nessa terra. Ele andou procurando, e hoje, nesta noite, ele diz: eu achei, Davi. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu queria que você levantasse seus braços de uma forma de rendição e falava: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui. Não somos dessa terra. Fomos enviados ao Senhor, e o Senhor que vai nos capacitar. Eu quero já profetizar igrejas fortes, destemidas, ousadas, intrépidas, cheias de vida, de unção, de poder, de graça. Nesta noite um senso de urgência no seu coração, de fazer a diferença. Onde quer que você esteja, há uma identidade do céu sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, recarabarachere, manaracatabarachere, manaracatabarás. Recarabarachere, manaracatabarás. Sorecatabarás. Oh, recarabarás. Oh, recarabarachere, manaracatabarás. Que o Espírito possa fluir. 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 Falaram que você era pequeno. Falaram que você não ia conseguir.
Você é a esperança de mudança e transformação do lugar pelo qual Deus te enviou. Você não é dessa terra. Você não é deste mundo. Há uma unção sobre a sua vida. Eu queria que você orasse pela pessoa que está ao seu lado agora e declarasse, profetizasse sobre a vida dele. Fala: olha, você foi ungido, e o maior do reino é o ungido do Senhor. Você é ungido. Há um raio de graça sobre a sua vida. Ore por ele agora. Declara, profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre o ministério. Profetiza sobre a célula. Profetiza sobre o emprego. Profetiza sobre a faculdade. Profetiza que ele é um canal desobstruído da glória do Senhor. Fala para ele: as suas guerras, as suas batalhas não são só suas, é de uma geração, é de um povo, é de uma nação inteira. Senhor, alinha a visão, tira as escamas dos olhos, tira as escamas dos olhos. Ore carabarachere mandara catabaras. Ore carabarachere catabarachere manas. Ore carabarachere carabarachere manas. Tem uma causa para você morrer, porque assim você tem uma causa para você viver. Ore carabarachere baracarabarachere manara catabaras. Re carabarachoro cotomanara catabaras. Ore carabarachere manara catabaras.